Ouvindo a 105.9 Noroeste FM. Muito bem, voltamos, telefone tocando, deve ser o seu Walter de novo. Depois a gente fala mais, né, seu Walter? Muito bem, gente, no ato contra o fascismo que tivemos em Campinas, na última segunda-feira, eu encontrei com uma grande liderança do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aí, a gente começou a lembrar das lutas, né? Começamos a lembrar das lutas e a gente... nessa lembrança nós começamos a falar da relação da Rádio Noroeste com o acampamento Marielle Vive. Eu conversei com Tassi Barreto, coordenação estadual do Movimento Sem Terra. Vamos ouvir. Da Rádio Noroeste. Estamos aqui no ato, embaixo de chuva, em passeato, descendo a Barão de Jaguara. Eu encontrei aqui as referências históricas da classe trabalhadora, como foi o Mané Melato, e agora conversando com movimentos que são referências, né? Eu posso dizer que eu nasci no Movimento Sem Terra e vou morrer na luta do Movimento Sem Terra. A gente se incorpora na luta que dá dignidade para o povo. Vamos falar aqui com o MST, tá? Do MST, tá? Que dificuldade, né? Oi, GR, uma saudação aí a todos os ouvintes, todas as ouvintes da Rádio Noroeste, a nossa rádio, né? A rádio do povo aqui da classe trabalhadora de Campinas. Foi muito terrível que a gente assistiu ontem, além das cenas bárbaras, né? De depredação do patrimônio público, mas a gente também observar como a direita fascista, o fascismo no Brasil se fortaleceu e criou raízes a ponto de construir um movimento como aquele. Agora, Tassi, a gente viu uma vez uma fala do Gilmar Mauro dizendo o seguinte: não vamos nos acovardar porque nós fomos criados na luta e nós não nascemos para ser covarde. Estamos vendo aí os bolsonaristas tentando a todo custo dar um golpe no Brasil, tentar colocar um medo na população, e o MST está pronto para a luta. O MST está preocupado com o trabalho de base, organização popular e a massa dos trabalhadores e das trabalhadoras que serão quem vão enfrentar o fascismo no Brasil. O racismo também, a LGBTfobia, o machismo e a superação dessa sociedade. Então, a história já nos ensinou. A gente só vence o fascismo com organização popular, com luta popular e com o povo na rua. E hoje, aqui em Campinas, no meio dessa chuva, uma convocação de um ato, né, tão rápido, de um dia para o outro, a gente assiste as ruas cheias. A juventude, vários setores da classe trabalhadora aqui representados, e para nós é a intensificação do trabalho de base popular nas periferias que vai fazer a transformação social. Agora, Tassi, falando aqui da Rádio Noroeste e acampamento Marielle Vive, nós fomos a única emissora que ajudou a cortar o arame no latifúndio. E agora, como é que está o acampamento Marielle Vive? A gente tem muito orgulho de ter vocês na parceria, e não foi só, tem mais causa aí de nós com a Rádio Noroeste. Inclusive a Rádio Noroeste foi uma vez, durante uma assembleia, Jerry, vocês que falaram pra gente, a gente fazendo uma assembleia, falando de uma reintegração de posse, vocês falaram, a gente recebeu a notícia que foi suspensa. E foi suspensa mesmo, foi um dia incrível de festa no acampamento, e vocês nos deram a notícia em primeira mão. Então a gente está numa parceria aqui muito saudável mesmo, e que a gente gosta muito. Em relação à situação, a gente está com risco de despejo, então a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça pela reintegração de posse. Essa suspensão, ela se mantém, então a gente teve a suspensão do despejo pela DPF do Barroso, mas que agora a gente já acabou, né, a DPF, então o despejo está no trâmite
de acontecer através do procedimento jurídico, que é sair do Tribunal de Justiça e vir para a comarca de Valinhos, que é onde vai ser, o despejo é executado, né? Então é um momento de grande tensão para as famílias. A gente exige, né, que a gente que tenha uma câmara de mediação, mas a gente quer que essa câmara de mediação não seja para mediar o despejo. A gente quer e exige, né, que a regularização das famílias e a construção do assentamento Marielle Vive ocorra e que os órgãos responsáveis por isso, de fato, ajam, né? Então temos o INCRA, a própria Prefeitura Municipal e todo o apoio e solidariedade da sociedade civil na luta com a gente contra o despejo. É isso, e aqui eu lembrar uma outra coisa também, entre Rádio Noroeste e Marielle Vive, que nós fomos também a primeira emissora que noticiou o assassinato do Sr. Luiz, porque um dos jornalistas da rádio, que era o Carlos, na época, o MST levou da gente, né? Mas fomos o primeiro veículo a noticiar a morte do Sr. Luiz e ajudamos também para que o assassino fosse preso. Tassi, o MST tem história. Ocupar o latifúndio da terra, que é o grande problema da democracia no Brasil. A democracia do ar. O MST tem as rádios camponesas que são referências. O MST vem nessa luta para a gente colocar rádio nos assentamentos, nos quilombos, nas comunidades tradicionais também. Com certeza, GR. E a Rádio Noroeste pra gente é uma grande inspiração. Vocês viram, vocês estiveram com a gente no momento de luta mais profundo, né, que é quando se cria uma contradição direta com a propriedade privada no dia da ocupação, num dia de alegria e vitória, né, que foi a suspensão de um despejo, e no dia mais triste das nossas vidas, né, que foi o dia do assassinato do seu Luiz. E estamos nessa parceria também na formação de militantes. E para o MST, a comunicação, que a gente fala da disputa das ideias, né, é extremamente estratégico se a gente quer, de fato, superar a condição que nós estamos enquanto a sociedade, né, essa sociedade. Então, para nós, não existe uma superação disso, defender os nossos direitos, sem, de fato, uma revolução. E a revolução a gente faz no nosso dia a dia, nos nossos territórios, com as nossas rádios, no caso da comunicação, que cumprem um papel fundamental. Então, conte conosco que para nós essa luta, mais que fundamental, ela é extremamente estratégica. Tá certo. Ouvindo aqui a Tassi do MST, eu vou cunhar uma frase eu vou cunhar uma frase do MST, Rádio Comunitária e MST, uma luta de todos. É isso que a gente vem se posicionando aqui, né? Porque gostaríamos de ter no Brasil rádio nos assentamentos, rádios nas comunidades indígenas, rádio nas comunidades tradicionais, assentamentos, quilombolas e também comunidades indígenas. E é muito bom a Rádio Noroeste, essa rádio aqui, está sempre na caminhada junto da reforma agrária. A gente viveu no acampamento Marielle Vive e a gente vive o início do processo. A Rádio Noroeste foi a primeira rádio a ajudar a romper as cercas do latifúndio. Acompanhou o momento numa assembleia onde nós noticiamos, né, que não ia ter o despejo naquele momento. Estamos acompanhando para ver se aquela área seja uma grande área produtiva de alimentos saudáveis para alimentar nossas crianças, né, com a merenda escolar, um assentamento ecológico, inclusive, né, sem agrotóxico. E vamos também lembrar do momento em que assassinaram covardemente nosso companheiro Sr. Luiz, que foi atropelado de forma covarde por um fascista no acampamento quando o pessoal estava fazendo um protesto contra a falta de água no local. O que a gente fala abertamente que
a Rádio Noroeste não vive sem a luta pela terra, porque nós também lutamos pelo fim do latifúndio, o latifúndio do ar, o latifúndio de 7 famílias que dominam toda a comunicação social no Brasil. E eles também lutam contra o latifúndio da terra, uma terra concentrada na mão de poucos. E aquilo que a gente fala, é necessário democratizar a comunicação e a terra. Reforma agrária no ar e na terra é a grande esperança que a gente quer para o nosso país.